confesso com toda honestidade, já estava com saudade de você. Já há alguns dias, esse programa estava de recesso, porque ele só vai ao ar de terças aos domingos, mas terça-feira, ontem, tivemos algumas atribuições mais urgentes da parte médica e eu não pude vir aos estúdios da Rádio Gael, do Sistema Gael de Comunicação, para falar esta palavra. Então, eu senti falta, porque nós estamos sempre nesse tete a tete, como é bom, né? Vocês estão bem, gente? Vocês estão bem? Eu confesso que eu estou bem. Nesta semana, eu digo que eu tive uma semana, graças ao nosso bom Deus, estável. Estável nas relações pessoais, estável também nas atribuições do dia a dia. Eu quero dizer que quando você está tocando uma vida estável com seu cônjuge, tudo dando certo, estando em paz, tendo vamos dizer, a reciprocidade do bom entendimento, do amor, a gente se sente satisfeito, não é? Eu diria que de tudo que nós almejamos na vida, de tudo que nós galgamos todo o tempo, todo instante das nossas vidas, se você não tiver paz interior, meu Deus do céu, tudo desestrutura. Acontece isso com você também? Comigo, com certeza. Eu só produzo mais, eu só tenho mais contentamento na vida quando estou em paz com a minha esposa, quando eu estou bem com meus filhos. Isso é muito bom. E você saber que quando você não está em paz, aí a vida desanda, não é? A vida desanda. As coisas parecem desmotivadas, as coisas parecem sem sentido. Aquele entusiasmo da produção sua, das suas atividades, você fica desmotivado. Então, o que é que nós podemos fazer para sempre estarmos em paz, em harmonia, em estabilidade familiar, conjugal, profissional? Claro que nem tudo depende exclusivamente de nós, né? Mas também depende de algumas, vamos dizer, condições que você propicia, você próprio, você própria propicia ter a paz. Se você sabe que algumas situações são estressígenas, são aquelas atribuições que de repente vai causar uma, um confronto. Então nós temos que ter a sabedoria. Quando é que nós possamos agir? Quando é que podemos dizer agora é a hora de falar, né? A mulher, principalmente, como ela é uma grande ajudadora na vida dos homens, ela tem que ter uma sabedoria plena para manter a estabilidade no seu lar, para manter a harmonia. Hoje em dia as mulheres não querem, vamos dizer, receber e praticar as suas atribuições. Ah, eu sou do tempo, não sou do tempo de antigamente, eu sou do tempo atual, eu sou feminista. Você tem, muitas vezes até a mulher diz assim, você tem suas mãos
Você tem sua independência, pode ir ali, vá pegar isso para você, vá fazer isso para você. E como é bom a docilidade de uma mulher. Você chegar na sua casa e ter aquela mulher carinhosa, receptiva, amorosa. Essa mulher sábia, ela conduz verdadeiramente para a base de uma harmonia familiar. E nós homens também, nós também temos nosso papel. Nós não podemos subjugar a mulher. Eu que mando, eu que faço como eu quiser, eu que boto a provisão financeira dentro de casa. Embora muitas mulheres também trabalham, mesmo que ela não trabalhe, você não pode agir assim. Não pode humilhar, porque cada um está no seu papel. Como eu bem disse, quando eu estou em harmonia em casa com minha família, sobretudo com minha esposa, eu produzo muito mais. Eu procuro ter aquele entusiasmo de fazer, ir para buscar os proventos da minha casa. Chego em casa satisfeito. E teve momento também que eu não queria nem estar em casa. Teve momento também que às vezes eu procurava retardar a minha chegada em casa porque eu estava num ambiente desarmonioso. Isso é muito ruim. Eu acho que todos nós, todo casal, toda família, passa por momentos assim. Mas nós temos que entender que eu sou exemplo para meus filhos. Eu sou o bom exemplo da minha família. Eu chego em casa e devo realmente valorizar a minha companheira. Você, companheira, tem que valorizar os seus respectivos maridos. Seus maridos, né, respectivos. Porque como é bom você estar na sua casa com paz, em paz. Aquele lar santo, aquele lar, sobretudo, que foi fruto de um casamento religioso, mas, sobretudo, um casamento com a unção de Deus, uma união verdadeira, onde deixa o homem a casa dos seus pais e se unirá a uma mulher, e ambos serão uma só carne. Mas nós temos que entender uma só carne, mas cada um tem o seu espírito, cada um tem a sua personalidade. Você não viu, não, quando foi casar, antes de casar, quando namorava, não via as qualidades e os defeitos do seu companheiro? Aí muita gente diz: ah, eu casei, mas eu esperava que ele modificasse. Não modifica. Às vezes até piora. Às vezes até piora. Mas nós devemos ter a sabedoria naquelas dificuldades, naqueles pontos que são chamados pontos nevrálgicos, onde tem mais dificuldade de haver uma harmonização, vai amenizando, tirando por menos. Veja que o nosso Deus, em sua infinita bondade, como é que ele trabalha trazendo as pessoas para junto de você, dele, de Deus, através da palavra, claro, através da palavra. Mas o principal, Jesus tem o que se chama longanimidade. Longanimidade significa paciência. Significa ele está aguardando. Às vezes a pessoa está errando por ignorância, por falta de sabedoria. E o nosso Jesus, o Espírito Santo, está ali aguardando, aguardando. Algum momento que você vai cair na real, cair em si e vai dizer: olha, eu vou começar a me corrigir. Eu estou aprendendo a ter sabedoria, eu não quero mais agir dessa forma. Eu não quero mais errar como eu tenho errado.
aí o Espírito Santo é derramado em você. Você tem que dar o primeiro passo. Ele fica aguardando você ter um novo direcionamento de vida. Ele tem a paciência. Então, no casamento, na vida conjugal, é preciso ter muita paciência. Muita paciência, que são dois opostos que têm que estar em harmonização. Dois opostos. Um rádio de pilha, um positivo está de um lado e o negativo está no outro. Mas aquele rádio só funciona se essa pilha estiver colocada no sentido certinho, o lado positivo e o lado negativo. Porque senão não funciona. Então, nós, nas nossas vidas conjugais, nós temos que entender que tem que haver sempre um lado e o outro em harmonia. Você imaginou como é a criação de um filho cujos pais estão sempre em desarmonia? Como será esse filho amanhã, quando ele for casar? Será que ele vai ser um bom esposo? Ela vai ser uma boa esposa? Pode até ser, porque já viu tanta coisa de desarmonia na casa dos seus pais, que de repente a pessoa diga, oh, eu não quero isso para minha casa. Mas a grande maioria, a tendência é estar com aquele mau exemplo que ele herdou, posto em prática. E assim vão perpetuando gerações das descendências todas em desarmonia. Porque eu tenho visto casamentos aí na televisão que se dizem casamentos. É como trocar de roupa. Ah, eu não quero mais isso, teve um desentendimentozinho, pô, acaba o casamento. Já vai para o próximo, na próxima semana. Às vezes não mais, nem uma semana. Já está aquele outro na bica. Está ali próximo para dizer, opa, sai você, entre o próximo. Casamento hoje, muitas vezes, está como fila do INPS, do INSS. Aquela fila enorme. Peraí, venha você primeiro. Eu vou viver com você. Opa, primeira briguinha, sai você, entre o próximo. Não dá nem tempo de a poeira sentar. Porque você pode entender que mesmo com aquela pessoa que você ama, você está convivendo. Quem tem um casamento mais duradouro, sabe que no início, mesmo você amando o seu cônjuge, há uma desarmonia inicial, como se fosse assim, vamos dizer, uma acomodação. Uma acomodação. Um vai vendo as chatices do outro, aqui está errado nisso, isso está ruim nisso, e aos poucos vão chegando ao entendimento. Ah, eu entendo que isso incomoda meu cônjuge, eu sei que isso aqui não é bom, eu sei que isso aqui eu posso agradar o meu cônjuge, eu sei que isso aqui não é agradável, vai gerar um tumulto familiar. Aí a pessoa vai se acomodando. Hoje em dia, os casamentos são junções, a maioria por conveniência. Ou é o cabo estribado, a mulher estribada. Então, vou me unir com ela, com ele. E vai vendo que o principal de uma vida conjugal não é o dinheiro. Que bom que ele tenha recurso, que bom que ela tenha recurso, que ambos tenham profissões, isso é bom. Mas não é a base de uma vida estável, entende? Na sua família. A gente tem que semear sempre o amor. A mulher é o lado mais frágil fisicamente, mas verbalmente, pelo amor de Deus. Você sabe, a mulher tem uma logorreia,
que a logorreia é um termo médico que diz quando a pessoa fala, não para de falar. E o homem já é mais moderado. Às vezes o homem tá certo. Uma palavrinha o homem já responde. E a esposa diz: você não vai dizer nada, rapaz. Às vezes ela por nada tá pronta para brigar. Porque a mulher tem as variações hormonais. Ora, ela está com a dominância de um hormônio chamado estrogênio. Ali naquele período da menstruação até a próxima menstruação, esse período aí, existe variações, principalmente de dois hormônios. A primeira fase é a chamada fase do hormônio estrogênio. A mulher está mais receptiva sexualmente, ela está mais tranquila, ela está mais carinhosa, ela está mais em servidão, ela está uma maravilha. Ela está estável emocionalmente, mas depois que começa a baixar o estrogênio, e ali por volta do meio do ciclo menstrual, 14 dias, dali em diante começa a baixar o estrogênio e crescer a progesterona. A progesterona, a mulher já fica mais introspectiva, mais ansiosa, nervosa por qualquer coisa, briga por qualquer coisa, não quer o amorzinho. E nessa relação, o homem, a parte hormonal do homem é mais constante pela testosterona. E o homem tem que navegar por essa inconstância de hormônio que a mulher tem, e muitas têm isso mais evidente, sobretudo na parte emocional. E você tem que tirar por menos, que levar a paz. Se calar quando às vezes queria falar, mas se cala. Ouvir quando ela quer falar, mesmo você achando que ela não tem razão. E em determinado momento você diz: opa, agora é o momento de eu conversar com minha esposa. Seja até em outra fase do ciclo menstrual. Quando volte a crescer o estrogênio, ela está mais tranquila e tal, e aí ela está mais receptiva. Você entende? Então, as nossas vidas, a gente tem que estar sempre dando exemplo. E você tem que governar a sua casa na paz, no amor, não é? No bom entendimento, na palavra de Deus, que ele tem que ser a base de tudo. A base do seu casamento tem que ser a Deus. Hoje em dia, diz, casar o homem com o homem, a mulher com a mulher. Isso aí é a formação de uma dupla, um par. Mas casamento, nós entendemos, segundo a palavra de Deus, é a junção de um homem com a mulher que passam a ser, depois da bênção, uma só carne. Então, esse casamento para Deus deve ser indissolúvel, diz a palavra. Só em duas condições que um casamento pode ser rompido: é com a morte e com a traição, que é a quebra da aliança. Mas uma formação de uma dupla, o homem com o homem, disjunte, cabe, a mulher com a mulher, cabe, aí não tem a bênção do Senhor. E você pode perguntar, mas eu estou unido com minha esposa já há uns 10 anos, mas eu não casei. Isso tem que ser corrigido, tá, meu irmão? Se você tem a certeza que aquela pessoa é a pessoa da sua vida, que apesar de toda aquela dificuldade, você tem que fazer uma união e tem que ser casado. Porque perante Deus, o próprio Deus, ele diz que isso é uma fornicação. Você sabe o que é fornicação? Fornicação significa prostituição. Quem participa da prostituição? A prostituta e o prostituto. Sua mulher é prostituta? Você é prostituto? Não. Não na essência da palavra, não é verdade? Prostituta é a que a gente entende, é aquela mulher que vende seu corpo, né? Mas para Deus, ele entende que a união tem que ter a bênção do Senhor. Entende? Se você é casado
se você é feliz. Mas se você é casado, eu digo, unido em união um com o outro, mas não é casado, providencie casar, porque aí tem a bênção de Deus. Entendeu? Eu antigamente eu entendia que eu não tinha que dar satisfação à sociedade. Era só eu e a companheira juntarmos as nossas trouxas e viver, morar juntos. Eu era um trouxa. A trouxa que a gente fala, a união de trouxa, entre trouxas que não entendem a palavra de Deus. Mas nós que sabemos e queremos verdadeiramente integrar a palavra de Deus em nossas vidas, então você não pode ser conveniente com o que você acha, mas você tem que pôr em prática o que Deus nos orienta, entende? Né? Então, para agradar a Deus, não pode ser parcialmente. Como diz a palavra, não pode ser seguir a dois senhores. Uma parte eu sigo nisso a Deus, essa parte aqui eu não sigo a Deus. Eu sigo o que Deus não propõe, o que a palavra não diz. Então você está agradando a Deus e a Satanás. Sua família merece. Muitas vezes a esposa até se contenta. Não, meu marido não quer casar, não. A gente se dá bem assim, mas no coração dela, toda mulher quer se casar. E todo homem deve se casar com aquela pessoa que você tem a certeza que é a pessoa certa na sua vida. Então, a partir dali, do casamento, você tem uma família abençoada. Aí não existe mais a fornicação, ou seja, a prostituição de um homem com uma mulher, mesmo que ele diga, eu sou fiel à minha companheira, e ela dizer também, eu sou fiel ao meu companheiro. Mas se você não é casada conforme a palavra de Deus, eu digo a você, abra a sua Bíblia, estude e veja o que é isso, é verdade, é assim mesmo. Se você, mesmo que esteja bem unido com sua companheira, vive com ela há um certo tempo já, mas se não foi casado, isso se chama fornicação. Fornicação, pode procurar saber o que é que significa. Prostituição. Pode ficar pasmado, mas é a palavra de Deus isso. E a gente tem que seguir verdadeiramente esta palavra de Deus. Entendeu, meu irmão? Então, muito obrigado porque vocês sempre estão aqui. Faça o joinha, ative o sininho para as notificações, se inscreva e até o próximo programa, se Deus quiser.